Pois é, a gente está falando de carnaval aí, toda a alegria, mas é preciso também a gente ter um alerta especial, porque infelizmente a gente sabe que assim como é um tempo de mais alegria, de mais diversão, é também um tempo de mais acidentes, mais doenças, mais contágios de AIDS, mais sujeiras em grandes cidades. Então a gente hoje aqui quer alertar, quer conversar sobre isso, sobre o risco da AIDS. Um ato impensado, inconsequente, uma escolha aí não tão boa, pode gerar uma consequência para a vida toda. Então a gente aqui no estúdio, a gente trouxe uns amigos que já estiveram aqui no Manhã Viva, hoje retornam, é o pessoal da Casa Sol Nascente, é o enfermeiro Cristiano Teotokidou e o Cláudio Honor Vieira, que é o coordenador da Casa Sol Nascente de Guaratinguetá. Sejam bem-vindos aqui ao Manhã Viva. Bom dia, obrigado. Vocês fazem esse trabalho, então, de acompanhar ali os doentes de AIDS. São as pessoas que têm o vírus HIV, esse vírus ele se desenvolveu e essas pessoas precisam de um cuidado especial, não é isso? Sim, exatamente. Nós damos assistência àqueles que chamamos de doente de AIDS, onde a doença já se manifestou. E damos assistência médica, psicológica e também espiritual. E a gente tem também a Lucília Vicente, da Pastoral da AIDS de Santos, São Paulo, que vai conversar com a gente também, né, para nos ajudar, algumas dicas, algumas orientações básicas para esse tempo de festa, né, que a gente está se aproximando aí. E como o Rodrigo disse, infelizmente, né, muitas vezes um ato, né, que você pratica impensável pode trazer grandes consequências para a sua vida. Bom dia, Lucília, seja bem-vinda, viu? Bom dia a todos e todas, a paz de Deus e o amor de Maria esteja entre nós. E o nosso trabalho é basicamente trabalhar com a prevenção, né? Orientar os cristãos para que eles vivam os valores evangélicos. E já falando de carnaval, um pré-carnaval cristão, católicos do interior de São Paulo participaram neste final de semana de diferentes eventos cristãos, numa espécie de aquecimento para o carnaval. A efervescência do carnaval inevitavelmente nos leva a balançar o corpo. A princesinha reina no salão, se diverte na mesma intensidade que outras dezenas de foliões reunidos nesse ginásio. O aquecimento para a folia aqui foi ao som cristão. Isso mesmo, na segunda edição do pré-carnaval Cristo Folia, na cidade paulista de Taubaté, foi assim. Louvando ao nosso Deus, celebrando a verdadeira alegria de uma forma totalmente saudável. A euforia nem sempre se mostra. Se revela intimamente quando a cantoria se cala, o corpo se acalma e a conversa com Deus acontece. Nessa festa católica, bebidas só se for sem álcool, servidas nesse divertido bar. A alegria aqui precisa apenas da fé para acontecer. Cristo como a motivação maior para tudo isso. Alegria é um sentimento legitimamente cristão. Então, para que esperar o carnaval chegar? Para já entrar no carnaval, já cheio da graça de Deus, né? Um momento diferente do jeito que é o momento que o mundo proporciona para muitas pessoas. Saber que a gente pode cantar vários ritmos, mas na presença de Deus. O fim de semana também foi de carnaval antecipado para os católicos aqui de Cruzeiro, outra cidade do interior paulista. Eles colocaram um bloco na rua e atrás do trio elétrico promoveram o primeiro grito de carnaval cristão aqui da cidade. Música animada, os foliões se jogaram nessa alegria que nem precisa de data para ser sentida. As famílias aproveitaram a noite sem medo. As músicas da banda, em cima do trio elétrico, arrastaram os fiéis. E é uma oportunidade da comunidade e das famílias estar aqui presente louvando ao Senhor. E já que é carnaval, alguns entraram mesmo na brincadeira e até se fantasiaram. É carnaval de Deus. Sem destruir famílias, sem destruir casamentos, sem destruir a própria vida. Assim, carnaval pode sim ser coisa de cristão. Tá aí, então, olha que iniciativa legal. Quem sabe você pode reunir o seu pessoal, seus amigos e fazer também uma iniciativa como essa. Por exemplo, olha, uma participação aqui da Terra Santa. Os missionários da Canção Nova estão dizendo que eles vão se reunir com outras comunidades brasileiras
e viver a alegria de ser de Deus e de servir a Deus lá na Terra Santa também, vivendo esse carnaval brasileiro na Terra Santa. Nós vamos falar hoje sobre AIDS, mas a gente quer fazer também um alerta sobre todas as outras coisas que vão acontecendo, como é, por exemplo, a bebida, como é citado aí, né? Por causa da bebida, né, as pessoas acabam entrando em várias situações, não é? Por causa do álcool. Acidentes brigas, e tantas outras coisas, porque tira a lucidez da pessoa, as drogas, enfim. Mas a gente quer falar sobre AIDS justamente por isso, né? Porque aparentemente parece que as coisas estão bem controladas, enfim, né? Mas a gente tem que perceber que AIDS, gente, é considerado uma epidemia mundial, não é? E os números são alarmantes. Por mais que não se fale tanto de AIDS, né? A gente sabe que os números assustam, não é isso? Acho que não já é considerado uma pandemia, né? Por ser no mundo inteiro. E os números são altos, né? Aqui no Brasil também é bem alto. E a gente que trabalha com AIDS, que atende aquele doente que demorou para se tratar, que tem sequelas, que sofre, a gente vê que as coisas não são assim como o governo quer passar, né? Que é uma doença crônica e que é só tomar o remédio e está tudo bem. Se fosse assim, não teria casa de apoio, né? São mais ou menos 100 casas de apoio só no estado de São Paulo. E a gente sabe como é que tem que trabalhar para funcionar uma casa de apoio. Então, o governo está querendo dizer que está tudo bem, mas não está, né? Hoje, os dados dizem que em torno de 40 mil pessoas que são infectadas por ano, é isso? Em torno de 40 mil pessoas? Em torno de 40 mil pessoas. Na região sudeste, nós estamos com cerca de 56%, né, do número de AIDS no país, 56% praticamente está na região sudeste. Embora os números na região sudeste estejam, digamos assim, até certo ponto estabilizados, estão crescendo mais no norte e nordeste, mas 56% ainda está na região sudeste. Agora, você falava desse controle, né, essa descoberta aí da ciência com relação ao coquetel, né, que hoje, entre aspas, diz ser a solução para a AIDS. Será que isso não trouxe também, né, uma despreocupação? Tipo, agora eu tenho coquetel para resolver a situação? E até que ponto resolve, né? Exatamente. Quando surgiu o coquetel, os doentes de AIDS ganharam uma qualidade de vida melhor, né? E com certeza isso deu uma tranquilidade, né? Para que as pessoas deixassem de se preocupar um pouco com a contaminação pelo vírus, né? Isso a gente não tem dúvida disso, não. O coquetel, ele tem uma função de atrapalhar a replicação do vírus, né? Então é menos vírus no organismo, a imunidade, a gente consegue estabilizar a imunidade da pessoa, ela vai ter mais saúde, menos doença, né? E parece que depois de 94, 96, que foi quando começou a distribuir, parece que houve sim uma despreocupação com a questão da AIDS, né? Não se ouve falar de AIDS na televisão, né? O programa do governo de prevenção, para mim, é muito fraco. É um programa que a gente vai no posto e tem camisinha, e é isso que a gente vê, né? Quem está no meio sabe bem, né? Eles põem uma caixa de camisinha no posto e a gente não ouve falar da doença na cidade, né? Nas praças, na televisão, nas rádios, né? Não se tem informações sobre AIDS, né? Praticamente a campanha, vamos dizer assim, a campanha de prevenção da AIDS, né? A campanha de diagnóstico precoce, que é muito importante, embora seja diagnóstico precoce, você está falando de diagnóstico precoce é prevenção? Porque a partir do momento que você tem um diagnóstico que você está infectado, primeiro, você não vai mais, conscientemente, passar esse vírus para outro. Além do que, você vai ter condições de sim tomar o coquetel e ter uma qualidade de vida melhor. Então, essa campanha, normalmente, ela é feita basicamente em 1º de dezembro, né? Nós, da Pastoral da AIDS, a Pastoral da AIDS tem um trabalho conjunto, né, um convênio, trabalho conjunto com o governo federal, né, no sentido de que nós fazemos essa campanha do diagnóstico precoce o ano inteiro. Nós não fazemos, a Pastoral não faz isso
só no 1º de dezembro. A pastoral faz esse trabalho de diagnóstico precoce praticamente o ano inteiro. Na Baixada, nós, né, da Diocese de Santos, a qual eu pertenço, nós temos um trabalho que nós chamamos de pedágio, né, mas é pedágio informativo, no qual nós vamos, pelo menos uma vez por mês, em determinados locais que a gente escolhe, né, para fazer esse tipo de informe, né, passar esse tipo de orientação, onde que existem os locais para ser feito o teste, como se prevenir do HIV e etc. Porque, como você disse, né, é carnaval, né, em algumas datas se vê essa campanha aí, né, que é a distribuição de camisinha, né, para prevenção. Mas será que isso é prevenção, não é? Ou a gente sabe que em relação à AIDS, a consciência é muito importante, né, a responsabilidade, a conscientização. Isso eu acho que chega a ser mais importante que a própria camisinha. É uma pessoa que é responsável, que tem consciência dos seus atos, ela vai se prevenir, às vezes não vai nem precisar usar uma camisinha, porque é mais fácil, né, resolver a situação assim, olha, tome aí, usa, do que ter esse compromisso com a pessoa de informação, né, como a gente fala, a igreja afirma a todo tempo, o único meio de prevenção é sexo, né, saber castidade, não tem outra, né, meio, porque também as camisinhas são falhas, a gente sabe disso, não é? Exatamente, né? Se fosse 100% segura, já não existia mais a contaminação pelo vírus da AIDS, né? Então não é 100% segura. Então realmente nós temos que ser perseverante na castidade mesmo, né? É que o mundo hoje, né, ele vive uma crise de valores, né, de uma maneira geral. Então, o que acontece? Muitas vezes, algo que é considerado, que é certo, né, as pessoas têm vergonha de agir daquela maneira. Porque o que é certo, para a grande maioria, né, para a grande maioria da humanidade, para a grande maioria da sociedade, é considerado errado. Aquilo que é certo é considerado errado. Então, a pessoa tem vergonha, né, de dizer, não, eu me preservo, eu vou pelo lado da castidade, eu tenho um sexo responsável, né, um sexo consciente. Não, a pessoa tem vergonha disso, né, de ser assim, porque a grande maioria não é assim. Só que recentemente ainda, né, numa homilia do Papa Francisco, ele disse que vamos dizer assim, a falta, ele não falou em termos de castidade, né, porque não estava se falando nesse assunto, mas ele disse que nós temos também, né, que fazer a diferença. O fato de nós sermos, justamente fazermos aquilo que é o certo, ou seja, sermos diferentes, é uma característica do cristão. Porque uma das características do cristão é não ser igual aos outros, é ser diferente, né, é ir pelos valores evangélicos e não ser igual a todo mundo e fazer aquilo que todo mundo faz. Então, E esse é o grande desafio, né, Cassiano? Porque você que anda aí pelo Brasil afora, levando a evangelização para a juventude, de levar essa conscientização para os jovens, né, da castidade. Porque às vezes quando a gente fala de castidade, muita gente fala, mas castidade em 2014, como é que é isso, né? Esse é o nosso compromisso e é para isso que nós existimos, para dizer a você, é possível sim. Muitas pessoas, graças a Deus, vivem dessa forma, né? É verdade. E por isso... Castidade é sinônimo de cuidar-se, né? Pessoa que se cuida, que se preserva, que sabe que as coisas acontecem tudo no seu devido lugar, no tempo certo. E hoje, nesse tempo, ainda mais agora, nesse tempo da festa, do carnaval e tal, uma oportunidade, eu vejo para mim, assim, como uma oportunidade muito bonita, assim, para nós cristãos, de realmente ver como está a nossa fé, qual será de fato a nossa escolha, né? Nós agora de fato é como se a palavra de Deus estivesse diante de nós agora durante esses dias, o bem e o mal, né? E aí a palavra nos exorta, escolhe pois o bem para que você tenhais a vida, né? E não se perca pelas escolhas do mal. Então eu vejo isso, né? A castidade também hoje para o jovem é um grande desafio, ainda mais hoje que nesse mundo que tudo é liberal, que as pessoas precisam viver as coisas tudo assim, tem que ser na hora. O ficar já perdeu só o sentido do ficar, daquela coisa da paquerinha. Agora o ficar já tá hoje naquilo que nós podemos dizer, já tem que levar a companheira ou o rapaz para um hotel para experimentar, e a gente não é isso.
né? A gente diz, eu tenho a graça de sair muitas vezes no retiro do Revolução Jesus, junto com a Missão Revolução, e tem uma pregação lá que se chama Praça Pública, né? Que trata muito disso, dos valores, dos princípios, né? E a gente aborda muito essa questão da castidade. Nós somos uma praça pública, onde qualquer um chega, faz o que quer, joga ali o seu lixo, né? Nós vimos na reportagem do lixo aí, e vai embora. Chega ali e tem o direito de pichar, danificar aquele patrimônio que sou eu, que é o meu coração, que é a minha vida. Não, eu tenho que escolher bem, eu tenho que ter uma postura hoje, principalmente no dia de hoje. O jovem precisa ter, de uma certa forma, uma personalidade, uma postura, uma radicalidade,